Bem, pessoal, vamos continuar a nossa aula de hoje sobre o SQL básico. Vamos seguindo, então, o nosso script imediatamente. Depois de vermos, então, as 5 categorias da linguagem SQL, nós podemos definir algumas coisas que são bastante importantes quando a gente fala de banco de dados. A estrutura básica das consultas SQL diz que em um repositório de dados temos a definição de tabelas de dados baseada nas seguintes premissas. Cada tabela é chamada de relação. O registro, ou seja, um conjunto de uma linha e colunas, é chamado de tupla. Uma tupla, um registro, equivale a um conjunto de dados que se refere a uma pessoa, a uma característica que está sendo descrita por aquela tabela ou relação. Cada campo ou coluna dessa tabela tem um nome único representando um domínio distinto. A ordem em que esses registros são colocados nas tabelas é irrelevante. Nós vamos poder buscá-los sob qualquer ordem e a ordem com que eles são inseridos não nos importa. Não pode ocorrer 2 registros iguais. Isso é muito importante. A gente não pode ter duplicação de registros. Em cada tabela deve ser identificada de maneira única, distinta de qualquer outra tabela no banco de dados, utilizando-se então um nome único e um nome próprio para cada uma delas. As instruções SQL permitem que, em tabelas, os campos tenham valores nulos para identificar que seu valor é inexistente ou desconhecido. É uma possibilidade de a gente deixar então o valor nulo. De outra forma, também permite que a instrução exija que os campos não possam conter valores nulos, ou seja, obriga o usuário a utilizar um sistema de que ele precisa preencher aquela informação. Já vimos lá na DQL, uma instrução básica composta por 3 cláusulas, que a instrução é o select. Quais são as outras cláusulas, então? O select identifica os campos desejados em uma consulta. O from, que vem a seguir, lista as tabelas que deverão ser lidas nessa consulta. E a cláusula where consiste de expressões lógicas envolvendo os campos das tabelas da cláusula from. E por essas cláusulas ou expressões lógicas, nós podemos então restringir a consulta àquilo que nós desejamos. Por isso, você deve entender que consultas são resultados de um produto cartesiano das tabelas especificadas na cláusula from, realizadas por uma ou mais condições da cláusula where, aplicando os resultados nos campos da cláusula select. O produto cartesiano, que era mesmo? São conjuntos distintos multiplicados por seus pares ordenados. Isso significa, em SQL, uma consulta sempre será o resultado da multiplicação da quantidade de registros das tabelas mencionadas na sua instrução. Por isso, devemos sempre estabelecer condições precisas para nossas consultas, pois podemos apresentar um produto cartesiano, ou seja, um resultado enorme e impreciso, que determina um alto custo de processamento de memória. Assim, um exemplo de consulta precisa. Select nome, vírgula, nascimento, vírgula, CPF, from clientes, where CPF igual e segue o número do CPF. Isso vai trazer apenas um cliente que tenha exatamente esse CPF. Não importa quantos clientes existam na tabela clientes. Então a gente está sendo bastante objetivo e preciso. Não vai gastar recursos desnecessariamente. Já o exemplo de consulta imprecisa é select asterisco from clientes. Além de ele listar todos os clientes, ele lista todos os campos da tabela pela cláusula asterisco. Então eu vou trazer campos de coisas que realmente talvez eu não precise utilizar naquele momento. Além de que vou trazer dados de todos os clientes quando só me interessava um único CPF. Então, quando nós relacionamos, aqui tem uma tabela só, que é a tabela cliente, mas quando nós relacionamos 2 tabelas, imagine que cada tabela tenha 1000 registros. A gente falou do produto cartesiano, é 1000 vezes 1000. Então, 1000 vezes 1000 dá 1 milhão de linhas. Então, nós teríamos como resultado, numa consulta imprecisa ou mal formulada, o resultado da combinação de 1000 linhas de uma tabela com 1000 linhas da outra, resultando em uma consulta, um resultado
de 1 milhão de linhas, né? Totalmente desnecessário, então vale a pena a gente olhar isso com calma quando a gente estiver praticando, ok? Ainda da estrutura básica das consultas SQL, antes de qualquer consulta ou acesso no editor, você deve ter certeza que está acessando o banco de dados desejado. Para isso, você precisa apenas usar o comando use. Então, supondo que você deseja acessar o banco chamado mundo, para isso utilize primeiramente a instrução use mundo. Essa instrução define ou altera o banco que você está trabalhando. Para visualizar todas as definições de uma determinada tabela, como a tabela cidade, por exemplo, você pode usar a instrução show columns from cidade, ou seja, mostre as colunas da tabela cidade. Vai ser exibida então uma tabela contendo os nomes dos campos e todas as suas propriedades. Agora vamos falar da cláusula select. O resultado de uma consulta SQL é também uma tabela, que pode ser salva ou pode ser apenas listada em tela e depois desprezada. Para entendermos essas consultas, vamos considerar o banco de dados mundo. Ele é composto por cidade, país e língua país. Na cidade, que é a nossa primeira tabela, eu tenho ID, que é a identificação da cidade, o nome, o código do país da cidade, o estado, onde fica essa cidade, e a população dela. Na tabela país, eu tenho o código do país, nome do país, continente onde ele fica, região, área e população. E na língua país, na tabela língua país, eu tenho o código do país, a língua oficial e a porcentagem, que diz a quantidade de pessoas, né, proporcionalmente, que fala aquela língua no país. O língua é o nome da língua oficial, se ela é oficial ou não daquele país, e finalmente a porcentagem de indivíduos que fala aquele idioma. A sintaxe das instruções é explicada no manual de referência do MySQL e tem muito material na internet para vocês se basearem sobre esse assunto. Um assunto muito interessante, muito importante para a carreira na área de TI e que pode gerar bons empregos, inclusive na área de cuidar de banco de dados, de ser gestor de um banco de dados, ou mesmo dos modelos de dados, okay? Chamados DBAs ou DAs. Vamos estabelecer então uma consulta simples em nosso exemplo de banco de dados. Encontre os nomes de todas as cidades na tabela cidade. Então, como eu faria isso? Vou lá na tabela cidade, o que eu preciso dela? Preciso de todas as informações? Não, apenas da cidade, o nome da cidade. Então, select nome de onde? Da tabela cidade. Então, from cidade. Então, o comando fica select nome from cidade. E o resultado dessa sintaxe vai ser uma tabela contendo apenas um campo com o cabeçalho nome e listados abaixo dele, então, as cidades que estiverem presentes nessa tabela. Ainda sobre a cláusula select, você deve ficar atento, pois pode ser que o SQL traga resultados duplicados. Pode ser que as cidades, por alguma razão, tenham aparecido de maneira duplicada na tabela. Então, se houver esse tipo de exemplo, nós podemos filtrar a existência dessas duplicidades com a palavra-chave, o comando distinct, que deve ser usado logo após a cláusula select. Então ficaria select distinct nome from cidade. Dessa maneira vem apenas os nomes das cidades sem repetição, ou seja, as duplicidades são removidas das consultas, não das tabelas, somente das consultas. E você pode também fazer o contrário. Quando você deseja que as duplicidades apareçam no resultado, você vai usar o comando select all. Então, o distinct retira as duplicidades. O all garante que todas as duplicidades serão listadas. Outra opção é utilizar o asterisco para indicar todos os campos. Como já falei antes, select asterisco from cidade traria todos os campos da tabela cidade, não apenas o nome, como foi o requisito original do nosso exemplo. Nessa cláusula select, nós também podemos incluir expressões aritméticas.
usando os operadores de adição, subtração, multiplicação e divisão, por exemplo. Então, nesse exemplo aqui embaixo, select nome, vírgula população, dividido por 2, from cidade. Esse comando traz como resultado os campos nome e população, porém, o valor da população vai aparecer dividido por 2, porque é assim que está sendo pedido no comando. Além disso, existem operações aritméticas, existem operações com datas e outros tipos especiais, e também outras funções aritméticas, além das 4 operações básicas. Tudo isso, então, serve para a gente refinar as nossas consultas. Outro comando importante que nós já dissemos da cláusula select é o where. Para entendermos um pouco mais, vamos supor a seguinte consulta. Encontre todos os nomes de cidades que têm uma população inferior a 100 mil. Para isso, podemos executar o seguinte comando. Select nome, vírgula, população, from, cidade, where, população menor que 100 mil. Então, a cláusula where, que em português ficaria onde ou aonde, ela vai dizer, selecione esses campos da tabela cidade, onde a população seja menor que 100 mil. Então, só vão aparecer no resultado as cidades cuja população seja menor que 100 mil. As outras não serão utilizáveis. A cláusula where é uma cláusula bastante poderosa também, e ela permite que os conectivos lógicos and, or e not, ou, em português, e, ou e não, ou negação, possam também ser utilizados como subqualificadores para o where. Também podemos utilizar, além do sinal de menor, como foi exemplificado aqui, o sinal de menor igual, maior, maior igual, igual e até mesmo o diferente. Eles podem ser utilizados com strings e expressões aritméticas, além de tipos especiais e tipos de data. Com isso, nós podemos fazer muitos e muitos filtros diferentes dentro da cláusula where. Ela é bastante poderosa também para a gente montar as nossas consultas e trazer exatamente aquilo que a gente deseja dentro de um banco de dados bastante grande. É importante que a gente reduza realmente o tamanho da consulta para não desperdiçar recursos como a gente já viu anteriormente. Ok? Nós vamos fazer mais uma pausa por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouquinho do nosso conteúdo. Espero que a gente consiga fazer com que vocês se apaixonem por esse assunto do banco de dados, porque a gente está só começando e vai ter muita coisa legal para a gente ver, ok? Até já, pessoal!